entendeu? Essa pessoa fala bem assim, ó: Maria, me ajuda a, entendeu? Rezando o terço. Maria Santíssima, me ajuda a alcançar a graça de curar, né? Entendeu? Por exemplo, né? Me ajuda a curar meu pai, me ajuda a curar minha mãe, né? Do câncer. Aí, se Maria Santíssima, né, receber essa oração com fé, né? Com muita fé, Isso. talvez pode ter graças de, entendeu? De curar. Que a gente reza o rosário, pede a graça a Nossa Senhora e ela pega essa graça da gente e apresenta para Jesus, né? É a intercessora de Jesus. Aí o rosário ali, ela pode conseguir as graças para nossa vida, né? Eles podem pôr ali o vídeo que eu mandei, né? Que o Eugênio colocou lá do rosário. Tem o vídeo aí? Tem? Então vamos lá. A Virgem Maria recompensa tanto aqueles que rezam o rosário, quanto aqueles que, através do seu exemplo, inspiram outros a se dedicarem a esta devoção. Um exemplo disso é o rei Alfonso IX da Espanha medieval, que desejava que todos os seus súditos honrassem a Virgem Maria com o rosário, e para incentivá-los, ele usava ostensivamente um grande rosário à cintura, mesmo que não o rezasse. Bastou a atitude do rei para que toda a corte passasse a rezar o rosário devotamente. Entretanto, o rei caiu gravemente enfermo, e já era dado como morto, quando em uma visão, viu os demônios acusando-o de todos os crimes que havia cometido. Quando o divino juiz já ia proclamar a sua pena eterna, a Santíssima Virgem interveio em seu favor. Foi então trazida uma balança, onde em um dos pratinhos foram colocados os pecados do rei, e no outro, a Santíssima Virgem colocou o rosário que Alfonso tinha usado para honrá-la e todos os rosários que, graças ao seu exemplo, as outras pessoas haviam rezado. Os rosários pesaram mais do que os pecados do rei. A Virgem lhe disse então, olhando-o benignamente: para recompensar-te o pequeno serviço que me fizeste ao usar meu rosário, alcanço-te do meu filho o prolongamento da tua vida durante alguns anos. Emprega-os bem, e faz penitência. Voltando a si, o rei exclamou: ó bendito rosário da Santíssima Virgem, que me livrou da condenação eterna. Depois de recuperar a saúde, o rei Alfonso se tornou devoto do rosário e passou a rezá-lo diariamente. Olha aí, parabéns, Gabriel, por você que escolheu esse vídeo, né? Sim. Ele pediu pra eu não colocar ali muito bem. É uma história muito bonita, essa história desse rei. Ele usava o rosário na cintura e fez com que outras pessoas rezassem, né? Ele evangelizou o rosário para o seu reino rezar, né? Devotamente a Nossa Senhora. E ele conseguiu a graça, né, de ser curado. E esse a gente vê ali que lá né, onde ele entrou em êxtase, que ele teve a visão ali, colocou os pecados dele de um prato da balança e o rosário do outro, né? E o rosário superou tudo, né? Porque ele havia usado o rosário, divulgado o rosário da Nossa Senhora, e Nossa Senhora recompensou ele aí, dando essa oportunidade para que ele voltasse, rezasse, propagasse o rosário e fizesse penitência, né? E aqui tem, né, os 7 sacramentos da igreja. Você vai falar sobre os sacramentos agora, né? Sim. Aí eu colocar o batismo. O batismo é o primeiro sacramento. Ele insere, né, o fiel da vida cristã, pois mostra o desejo de alcançar a salvação. Por ele somos libertos do pecado, entregues à paternidade, né, paternidade de Deus, unidos em Jesus Cristo e incorporados à igreja, entendeu? Deus já está preparando essa criança, né? Tirando o pecado que ele tem, né? Sabe por quê? Mesmo se a pessoa nasceu, né, sem fazer nenhum pecado, ela tem o pecado. Sabe por quê? Porque ela foi gerada, né, pela sua mãe. E sua mãe tinha pecado. E com esse pecado, ela fez que o seu filho tivesse, entendeu? A mancha em sua alma de seu pecado também. Aí, com o batismo, ele livra os pecados, né? Que ele tem, na verdade, né? Ele tem dentro de sua alma, livra e já prepara para essa pessoa fazer a confirmação, que na verdade é a confirmação, né? Que é a crisma, para confirmar o batismo. Isso, né? isso. Na verdade... É a confirmação do batismo, né? A crisma. É o terceiro sacramento, né? Que é a crisma, que já prepara, né?
para o caminho do conhecimento, que já é preparado, já tem o conhecimento da Bíblia, que já sabe as regras da igreja, né? E a confirmação. Na confirmação, os batizados avançam em seu caminho de iniciação cristã. São enriquecidos com os dons do Espírito Santo. Que aqui, né? É porque trocaram aqui, era para ser Eucaristia, né? Aqui, ó. Tá, a confirmação tá no lugar da Eucaristia. Tá, mas pode continuar lendo aí. Eu vou ler a Eucaristia, né? Pode falar, isso. E na Santa Missa, a Eucaristia que o Senhor Jesus Cristo se mantém e oferece, né? É pela qual continuamente vive e cresça a Igreja. O sacrifício eucarístico é a memória de morte e ressurreição do Senhor, pelo qual se relembra o sacrifício da cruz, né? Que a Eucaristia, né, já está preparando para essa pessoa comungar o corpo e o sangue de Jesus pela primeira vez, né? Isso. Que é a preparação da Eucaristia. E a confirmação os batizados avançam em seu caminho de iniciação cristã, são enriquecidos com os dons do Espírito Santo e chamados a testemunhar, né, Jesus Cristo. Com o conhecimento da Bíblia que essas pessoas ganham, ela tem que, né, elas já são, como se diz, um mirim, entendeu? Já é um pastor mirim. E quais são os 7 dons do Espírito Santo? Você sabe os 7 dons? Os 7 dons do Espírito Santo? Você sabe? Deixa aqui também o explicamento, peraí. Eu anotei aqui. Peraí, tá no outro. É que eu anotei, entendeu? A explicação dos 7 dons do Espírito Santo. Você só fala qual é os 7 dons do Espírito Santo, aí você termina lá do sacramento que você começou, tá bom? Ali você começou ali sobre os sacramentos, tá? Aí você sabe os 7 dons do Espírito Santo? Eu tenho anotado aqui, peraí. Tá, então vamos voltar lá no sacramento. Pode dar continuidade dos sacramentos ali pra... Depois eu vou, né, ler e explicar o Isso. que eu tenho anotado aqui, peraí. Se É perdi. muito importante, né, os sacramentos da Igreja Católica para que as pessoas, até mesmo as crianças da sua idade, né, possa ter o conhecimento aí do que é o batismo, do que é a crisma, a confirmação, né, da Eucaristia. Qual é o outro que você vai ler aí pra gente? Aqui já separado, tá, os 7 dons. Aí eu vou ler, então, depois da confirmação, peraí, é a ordem, né? A ordem. Peraí, que tá confundindo. Na verdade, é a unção dos enfermos. Isso. A unção Pode ler dos aí. doentes é o sacramento pelo qual a Igreja encomenda, né, a Deus os fiéis perigosamente, né, doentes, para que os alivie e salve, né, ungindo-os com óleo e proferindo, né, as palavras prescritas nos livros litúrgicos, né? Aí, a unção dos enfermos, ela já, assim, como o padre não vai na casa de alguém, né, que tá morrendo, como se diz, o padre já livra, né, os pecados dela com a unção do enfermo, né? A unção do enfermo é para livrar os pecados. Se a pessoa chegar a falecer ali, padre dando o sacramento da unção do enfermo, ela pode se salvar, né? E como diz, ela conta os pecados, né, pro padre, para livrar e para sua alma ficar limpa, renuncia tudo que essa pessoa fez de errado, para morrer, né, com a graça, para ir pro céu, né? Porque a pessoa que tem pecado grave e não confessar antes de morrer, ela, assim, tem mais certificação para essa pessoa ter uma punição maior ou no purgatório, né? No purgatório. Porque no purgatório tem vários graus de punição. Se a pessoa cometeu um pecado grave, a punição dela é mais severa. Se a pessoa cometeu os pecados capitais, todos, entendeu? Ou alguns, né? Graves, sim, repetindo os pecados, a punição dela, entendeu? É maior também. E tem um grau, assim, o purgatório tem vários graus, né? Pra essa pessoa ganhar essa punição. Aí, a unção dos enfermos livra os seus pecados pra, assim, pro grau, né? Quer dizer, com a penitência que essa pessoa vai ganhar, né? No purgatório ser menor.
essa pessoa, né, ganhar uma graça maior. Isso, e se salvar e ir para o céu, né? Inclusive, esse sacramento aí da unção dos enfermos é um sacramento muito importante, né, da Igreja Católica, que ali é somente o sacerdote que dá esse sacramento, né, para que a pessoa se arrependa dos pecados ali e se salva, né? E agora são 8h34. Você vai falar sobre os 7 dons do Espírito Santo ou você vai falar sobre os 10 mandamentos da Igreja Católica? Eu vou acabar, né? Que eu não acabei aqui ainda. Pode terminar aí, Tem a penitência. O sacramento da penitência, os fiéis confessam seus pecados ao sacerdote, devendo estar arrependidos e intencionados a se corrigir, mediante, né, a observação. Que quando a pessoa se confessa, ela tá, né, quando essa pessoa, eu não vou comer hoje, eu vou oferecer essa comida a Jesus, já tá fazendo uma penitência. E essa pessoa também, quando faz, né, quando conta os seus pecados, ela também, além dela tá se livrando, né, dos pecados que tá marcado em sua alma, ela ainda tá praticando uma penitência, né? Pra limpar e purificar porque os pecados. O padre não dá uma penitência pra você, né? Depois que faz a confissão. Isso, exatamente. Então, isso é uma penitência também, né? Que o padre dá pra você, entendeu? Fazer. Depende do pecado que você fazer, né? Se você faz um pecado muito grave, ele vai dar, entendeu? Ele vai dar uma, como se diz? Uma penitência maior, né? Pra rezar Na época, o Padre Pio, assim, quando essa pessoa fazia algo de errado, né? Ele falava assim, já que você fez isso, a sua penitência vai ser ajudar o próximo, né? Lavar alguma roupa de um idoso ou cuidar de um idoso, né? Isso já é uma penitência, né? Feita pelo padre, né? Isso, inclusive, até quando se fala penitência, né? Quase não é divulgado sobre a penitência, né? Porque tem muitos que falam, mas não é bom sofrer, é isso, aquilo, deixar de fazer algo que a gente gosta para isso, aquilo. Tem pessoa que questiona, e se as pessoas soubessem o quanto que é o valor da penitência, né? Cada penitência que nós fazemos aí, entregamos a Nossa Senhora, ela vai purificando a nossa alma, ela vai limpando os nossos pecados. Se você faz um jejum, se você deixa de comer alguma coisa que você gosta, você oferece para Nossa Senhora. Se você passou por alguma tribulação, alguma humilhação, você silenciou, entrega para Nossa Senhora. Isso é um ato de penitência. Se você sai da sua casa, vai para a casa do vizinho, de outra pessoa, rezar um texto, fazer uma oração também é um ato de penitência. Tudo isso aí vai purificando, né, os nossos pecados, limpando a nossa alma. E tem o 6º, que é o matrimônio. E pelo matrimônio, que o homem e a mulher batizados se entreguem e se recebem, né, mutualmente pelo bem do casal e educação dos filhos, né? A pessoa casa, né, mas essa pessoa que vai casar, ela carrega, né, uma cruz, como cuidar do seu filho, né? Os pais, quando cuidam de uma criança, né, já é uma grande penitência, sabe por quê? Porque para cuidar de uma criança leva muito, né, paciência, carinho. É a cruz, né? É a cruz que a mãe leva, né? Ou o pai. Verdade. E é uma penitência também. Quando a gente casa e já tem uma família, esposo, marido, os filhos, já é uma cruz, né? Sim. É aí que a gente tem que ter a sabedoria de saber carregar essa cruz, né, Gabriel? E tem também ter, assim, uma responsabilidade, trabalhar para trazer o pão de cada dia, né, no seu lar, para alimentar a sua família. Assim, se a pessoa se casar e ela não querer trabalhar, essa pessoa, além de estar assim, não tá trazendo o alimento em sua casa para os seus filhos, ela não, também às vezes não tem, né, dinheiro para pagar a educação, né, dos filhos com material escolar. Isso prejudica a criança, né? Quando o pai depende não da condição tem financeira, responsabilidade, né? A família é muito importante, né, Gabriel? Você está falando do casamento, a família é muito importante ter um diálogo, né? Conversar, dialogar, né? Colocar os pingos nos is. Educação. Isso, o pai orientar o filho obedecer o pai, né? A mãe, a filha mesmo. Ter esse diálogo, para que seja uma família estruturada, né? Que as famílias hoje, a gente sabe que muitos casamentos hoje casam, têm filhos, mas muitos não obedecem os pais, é uma guerra, e isso não é legal, né? Então, igual você está falando da cruz, nós falamos da penitência, agora falamos da cruz no casamento, né? É Sim, isso, saber carregar essa cruz no casamento. Que leva, né, uma responsabilidade maior. E também tem a ordem, que é a última, né, a 7ª. As ordens são
entendeu? A ordem é quando uma pessoa quer ser padre, entendeu? Ou frei. Aí ela tem que se entregar totalmente a Deus, entendeu? Deixar tudo a luxúria, Fazer né? um voto, né? Sim, largar a luxúria, as roupas, entendeu? Calça, short, né? E vestir, né? A batina e se consagrar, né? A Nossa Senhora. Isso no caso, renunciar a si mesmo para se consagrar a Jesus, né? Ser uma pessoa